não esperam os eucaliptos crescer para depois 15, 20 anos para depois vender, porque vai derrubar as árvores centenárias que tem uma história ali, uma relação com a gente, tem uma relação com a gente de comunicação, que é ali onde os ancestrais nossos se manifestam, naquelas árvores. Mas que loucura! Esse cara disse... Os ancestrais dele se manifestam porque... Eu já estou respondendo a quem está pensando aí. Para Moisés também foi assim, minha gente. Foi numa árvore. É uma carência interna que a pessoa precisa verificar lá dentro, que não precisa disso. Mas é viver de aparência. Quem vive de aparência, eu já percebo a carência dele. É pobre você viver de aparência, né? Porque parecer ser não é ser, né? Não é ser. E o ser que deveria ser importante para as pessoas, né? Não parecer ser. Mas hoje em dia, com a internet... Foi essa uma parada que a internet bugou a mente das pessoas. Porque com a internet é mais importante parecer ser do que ser. Você ganha coisas parecendo ser na internet. Viu? Eu tenho fotos lá de Nova York, eu tenho fotos de lá do centro de Porto Alegre, eu tenho fotos mas sabe quais são as mais importantes para mim? É a do Jardim Botânico de Porto Alegre, é a de lá da praia de Paraty. Essas sim são importantes, essa eu publico, porque aí é que é qualidade de vida. Pode crer, pode crer. Aí sim. Qualidade de vida é legal esse termo aí, a gente usa aqui também. Você tem que ter um propósito. Se você tem um propósito de entender o distanciamento, a falta de harmonia com o seu irmão, você tem que ir para um chá desse. Você tem que ter um propósito. Não é assim que ele me deu uma viagem boa, me deixou zen e aí eu dormi bem. Não, porque linka com a mesma dependência de qualquer coisa. Comida também já é dependência. Então, ele tem que ter um propósito. Por isso que os cariris não abriram o segredo da Jurema, como é que se prepara, para que seja servido pelo próprio cariri. Entendi. Mas eles fazem bem, principalmente quando você tem um propósito. Não, eu quero alcançar que tipo de formação profissional eu me relaciono melhor e vou me dar bem com a vida. Vá, leva esse propósito, que a clareza vai vir. Pode crer, então você tem que ter um objetivo para usar, você não pode usar só recreativamente, que aí talvez não seja até um desperdício da parada. Isso aí é banalizar o sagrado. Pode crer. E aí o efeito é drástico, porque você fica dependente. Fica dependendo, o Jurema da causa... faz vomitar igual o asca e tal? É pesado a tripe assim? Ou como Se você pensou antes do ritual de Jurema, digamos que você seguiu as normas, os requisitos, não comer carne vermelha, porque a carne vermelha já é agitada e aquela adrenalina já tá, por isso não carne vermelha. E não beber bebida alcoólica, porque seu corpo já fica puro. Mas se você pensou aqui umas bobagens, umas intenções sombrias, quando ela entrar em você, ela vai limpar isso que você pensou. Entendi. Aí você tem que estar puro com o propósito para o que você levou. Logo, você é oportuno no ritual ainda você tomar um gole, mais uma rodada, em prol de um familiar seu. Aí, digamos que para seu irmão você não consegue se harmonizar direito. Aí você toma por ele. Aí tá certo, tá alinhado, porque tem um objetivo ali. Entendi. É nesse sentido que, para nós nativos, a gente tem um propósito. E, tradicionalmente, no Cariri Chocó é servido a Jurema 2 vezes por ano. Se eu perdi, eu estava aqui fora, paciência, só no próximo ano eu vou pegar. Porque o ritual é naquele dia. Naquele dia, nos dias daquelas divindades apoiar aquele ritual. Com qual idade as pessoas na tribo começam a participar desse ritual? Depois dos 16 anos. Entendi. Antes é meio complicado para a mente do jovem, assim. Porque aos 16 anos ele está na confusão, que não sabe se é adulto ou se é criança. Então aí ele já entra. Entendi. É para ajudar ele nessa transição. Nessa transição, nesse rito de passagem. Pode crer. Interessante. O grupo FUNAI está hoje enfraquecido porque muitas atividades que ele exercia, tal como a educação e a saúde, foi tirado dele, foi direcionado para outros departamentos. Recentemente isso? Já tem
uns 15 anos já. Ah, entendi. Então não é recente. Não. Saquei. E aí o grupo FUNAI, ele apoia no sentido de mostrar a nossa realidade hoje. Ele não dá mais apoio escolar, porque não está na área dele. E é uma instituição que só vigilia essas invasões nas nossas terras só. Porque quando nós não sabíamos nos defender judicialmente, até isso eles tinham Os advogados lá, eles forneciam advogados. Porque às vezes vai um jovem lá estudar na sociedade e apronta lá, então precisa ter um advogado, ninguém tem condições de pagar um advogado, então ele era punido sem nenhuma defesa. Entendi. A FUNAI entrava ali para ajudar. Entrava. Mas a relação direta com ela é mais da garantia das terras que os índios já têm. Uhum. Já têm. E eu, então, conquistar as que não têm. Só isso ela está mais resolvendo. Entendi. Essas partes jurídicas. Mas você sente, assim, uma presença da FUNAI rotineiramente na aldeia, assim, tipo... As pessoas, vai lá um representante de vez em quando, eles ligam, eles estão juntos, eles sabem o que está acontecendo. Confesso que nessa gestão de Bolsonaro eles foram mais presentes. É mesmo? Eu vi isso. Ué, que interessante. Foi. Caraca. Eles foram lá na reunião, chegou o poder público, o Ministério da... O promotor, chegou o comandante da PM para poder estruturar uma forma das drogas não entrar na tribo. Estudaram junto com as lideranças para poder blindar isso aí. Eles atuaram mais aí, eram mais diretos, mas, por outro lado, no outro governo anterior, ele dava mais proteção de limites das terras indígenas. Então, eu digo que todos os governos têm seus lados bons e ruins. Não dá para eu falar exatamente de um só, aquele foi bom, aquele foi ruim. Não dá, porque cada um acaba apoiando uma coisa ou outra. Pode crer. Faz sentido. Eu acho que quem sobrevive falando assim, que isso não é meio de sobrevivência, eu acho que antes dele conseguir uma licitação de derrubar algumas árvores, ele já teria que ter já um campo já plantado. Entendi. Tipo, para derrubar tinha que plantar antes Sim. Para ter uma reposição da fauna. Depois da árvore já com 3 metros de... Não esperam os eucalipto crescer para depois 15, 20 anos para depois vender, porque vai derrubar as árvores centenárias que tem uma história ali, uma relação com a gente, de comunicação, que é ali onde os ancestrais nossos se manifestam, naquelas árvores. Mas que loucura! Esse cara disse... Os ancestrais dele se manifestam porque... Eu já estou respondendo a quem está pensando aí. Para Moisés também foi assim, minha gente. Foi numa árvore.